Você conhece a Rádio Web Divulgar? Somos uma rádio espírita que funciona com uma intensa programação musical e informativa durante 24 horas. Para ouvir a rádio, basta acessar o site www.divulgar.net. Ditosos, ditos e ditados para o Evangelho no Lar. Se encontra à disposição nas principais plataformas de venda. E um bom Evangelho no Lar para todos. Minha amiga, meu amigo, é uma alegria novamente estar com você para conversarmos um pouco sobre a mensagem de Jesus. Permita-me uma rápida apresentação. Chamo-me Fábio Carvalho, sou o diretor de Unificação da Federação Espírita do Maranhão, secretário da Comissão Regional Nordeste do Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira e trabalhador do Centro Espírita José Grosso Imperatriz. E hoje nós conversaremos um pouco a respeito dos bons espíritas, texto trabalhado por Allan Kardec no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas antes de iniciarmos uma abordagem, convido a você para uma prece, a fim de elevarmos o nosso pensamento a Jesus, rogando as necessárias inspirações. Mestre Senhor Jesus, amigo íntimo de nossas almas, sentimos a tua presença através daqueles que te servem a contento, inspirando-nos e intuindo-nos, a fim de cumprirmos com o papel que nos compete na divulgação do teu Evangelho redivivo, revigorando-nos, Senhor, as forças, mas também o compromisso com a construção de um mundo novo. Recaiam as tuas bênçãos sobre cada homem e cada mulher deste universo, em especial aqueles que atravessam as provações, sejam nos leitos dos hospitais ou nas casas de correção. Fortalece-lhes, Senhor, o ânimo, mas também enche-nos de compaixão, a fim de que a caridade reine em a terra, ela possa transformar-se em um palco de amor e luz, para que todos nós possamos viver a tua santa mensagem. E assim, Senhor, preparados para a atividade que nos espera e cheios de esperança, permita-nos iniciá-la conforme a tua vontade, que assim seja. Minha amiga, meu amigo, hoje nós gostaríamos de refletir um pouco a respeito deste tema, os bons espíritas, contido no item 4 do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. E pedirei vênia para ler alguns trechos, a fim de comentarmos, dentro dos limites de nossa compreensão e algumas vezes ao sabor de nossa emoção. Inicia o ínclito professor de Lyon
dizendo que bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, o Espiritismo leva aos resultados acima expostos, que caracterizam o verdadeiro espírita como o verdadeiro cristão, pois que o mesmo é que outro. Vejamos que esse introito nos faz crer que o capítulo 17 é exemplo de todos os capítulos que compõem essa obra formidável. Eles se encadeiam. E o item anterior, intitulado O Homem de Bem, estabelece características daquele que a transformação moral já se opera, porque cumpre a lei de justiça, amor e caridade em sua maior pureza. Conforme o Livro dos Espíritos, essa lei resume todas as demais, porque ela contém as bases principiológicas da moral humana. Por isso, nos propõe Allan Kardec um modelo diferencial de compreensão e de vivência do pensamento espírita, dizendo-nos bem compreendido, mas, sobretudo, bem sentido, o Espiritismo leva aos resultados supraexpostos. Resultados esses de simplicidade, de benevolência, de perdão, de indulgência, de colaboração. São resultados que fazem a sociedade melhor. Mas Kardec diz que não basta compreendermos. É necessário, sobretudo, sentirmos o Espiritismo. Mas o que diferenciaria isso se a natureza espírita, no tríplice aspecto apresentado por Kardec, traz-nos de graves cognições, como é muito próprio da ciência inspirada pela filosofia epistemológica, e que nos leva a utilizar a razão, acima de tudo, para bem saber das coisas. É interessante que o Espiritismo, diferentemente das ciências eminentemente cognitivas, ele nos convida a uma praxis amorosa, a uma prática de amor. Faz-nos lembrar, inclusive, as observações de Immanuel Kant, na sua obra Crítica da Razão Prática. E ele inicia a obra lembrando o livro anterior, Crítica da Razão Pura. Quando nós pensamos na razão como elemento que nos permite saber e a confirmação desse saber. Como sabemos que sabemos alguma coisa? Mas na Crítica da Razão Prática, Kant se debruça sobre a fundamentação filosófica da vontade. O que nos motiva a ter a vontade de agir desta ou daquela maneira? E quando nós focamos na vontade, percebemos que o Espiritismo, ao ser uma ciência cujo objeto é o espírito, estudando a sua origem, a sua natureza e o seu destino, e ao reconhecer, como bem fez Descartes, mas também o fez Emmanuel, que a vontade é a maior potência do espírito, compreender o Espiritismo é também compreender que o espírito tem uma grande força de autotransformação
que está em sua vontade de ser cada vez melhor. Entretanto, essa vontade não se empodera apenas pela compreensão, porque para além deste patamar de saber racional, há algo que o transcende. Há algo que poderíamos dizer ter uma natureza supra-racional. Quando Lázaro nos fala da lei de amor, ele nos diz que o amor é o sentimento por excelência. Sentimento é ato, efeito de sentir. E é bem compreendido, mas, sobretudo, bem sentido, o Espiritismo nos leva aos resultados assim expostos. Mas como sentir o Espiritismo? Será o Espiritismo apenas um conjunto de saberes? Um conjunto de saberes de natureza científica, filosófica, religiosa, que você apreende por meio da leitura ou por meio do contato cognitivo, ouvindo um audiobook? Qual é a natureza desse saber? Mais adiante, Allan Kardec nos diz que o Espiritismo não institui nenhuma nova moral. Vejamos que, dentro desta filosofia moral que toca o nosso comportamento e a nossa vontade, ele não traz algo para substituir a moral deontológica de Kant, nem algo que substitua a moral virtuosa de Aristóteles, e nem algo que substitua a moral utilitarista de Jeremy Bentham, mas traz de forma a reviver a lição de Jesus com a máxima da reciprocidade. Faça ao outro aquilo que gostaria que te fosse feito. E essa resposta pode nos inclinar para um modelo, para outro, não trazendo nenhuma nova moral, mas facilitando-nos pela inteligência viver Jesus, cuja a grande mensagem se resume nessa máxima, quando ele nos diz: aí estão todas as leis e os profetas. Entretanto, a que nós nos dedicamos ao pensamento espírita? Que aspecto é esse? Qual é a natureza do espiritismo? Kardec nos diz que muitos dos que acreditam nos fatos das manifestações não lhes apreendem as consequências nem o alcance moral. Mas quais são essas consequências? Quando nós analisamos o desenvolvimento dos eixos do saber humano dentro de uma perspectiva antropológica, nós vemos que a filosofia antecede a ciência, apresentando, inclusive, bases de sustentação da ciência. Mas Kardec faz um caminho contrário. É por meio do método científico, desvendando o mundo espiritual, mostrando o equívoco de Kant, que na sua obra Crítica da Razão Pura, acreditava que as questões da imortalidade eram apenas da seara da metafísica, porque apenas poderiam ser pela mente humana. E Kardec, de repente, demonstra que o espírito não é apenas uma construção da mente, como são as fadas, os doentes. São coisas que nós criamos, mas eles são uma realidade. E, estando no mundo real, podem ser aferidos cientificamente. Motivo pela qual o primeiro capítulo da primeira parte do Livro dos Médiuns traz a questão a espíritos. Porque, sem responder essa pergunta, seria impossível desvendar, por método científico,
A verdade que estava sob a cortina do desconhecimento. Entretanto, para além dessas manifestações, há um alcance moral extraordinário. Porque ao rompermos os limites da morte, nós escancaramos a porta da moral. Porque percebemos consequências da vida encarnada no mundo espiritual. Porque os imortais vieram nos contar a sua desdita ou a sua felicidade após a desencarnação. Uns dizem, eu sou feliz, porque fiz a outros felizes. Vivi da prática da caridade, e o amor era minha grande bússola. E outros dirão, eu vivo as penas da tristeza, porque fui egoísta, fui orgulhoso. Mal baratei as oportunidades que me foram dadas. Desta forma, existem consequências de alcance moral nessas manifestações e que podem ser aplicadas a nós mesmos. Allan Kardec vê isso com tanta precisão, que tanto em O Evangelho segundo o Espiritismo, como na obra O Livro dos Médiuns, ele classifica os espíritas, lembrando que os verdadeiros espíritas são aqueles que conseguem apreciar essa filosofia moral, mas também vivenciá-la. Diferentemente dos espíritas imperfeitos, que mais se atraem pelos fenômenos, mas não percebem qualquer eco de ressonância dentro dos próprios corações. Nada obstante a clareza da doutrina espírita, nós percebemos que a compreensão nesse nível depende de um certo grau de maturidade. E quando Kardec ele faz uma pergunta muito curiosa. Será, então, necessária para compreendê-la a doutrina espírita uma inteligência fora do comum? É uma pergunta muito significativa, porque Charles Richer, um grande cientista da época, valendo-se daquilo que acreditava ser um bom método de observação, chegou a conclusões diferentes daquelas alcançadas por Allan Kardec. Tratava-se de uma ciência nascente. E uma ciência exige, muitas vezes, a perspicácia de um observador, especialmente se se trata de uma ciência de observação. Mas Allan Kardec responde à sua própria pergunta dizendo não é necessário uma inteligência fora do comum, porque há homens de notória capacidade que não a compreendem. Ao passo que inteligências vulgares, moços mesmo, apenas saídos da adolescência, lhe apreendem com admirável precisão os mais delicados matizes. Mas como isso poderia ser explicado de um saber tão complexo? Porque se uma ciência já é difícil de ser compreendida, imagine um saber onde ele surge de forma integrada por outros saberes. E o grande mestre francês nos diz que a parte, por assim dizer, material da ciência espírita somente requer olhos que observam. Qualquer cientista, qualquer observador meticuloso chegaria às mesmas conclusões que chegou Allan Kardec se não se deixasse desviar pelo orgulho, pelo egoísmo, pelos equívocos, que muitas vezes salteiam a própria razão. Mas ele vai mais adiante e diz
Já a parte essencial da doutrina espírita exige um certo grau de sensibilidade. Aqui se pode chamar maturidade do senso moral. Ora, o que é um grau de sensibilidade? Para que nós precisamos de sensibilidade? Sensibilidade é a capacidade de sentir. E voltamos ao parágrafo inicial. É bem compreendido, sobretudo bem sentido, sem a sensibilidade, sem a capacidade de sentir a grande mensagem. Essa doutrina, ela não nos permite o mergulho em sua essência. Nós tateamos a superfície do pensamento espírita. Conseguimos um palmo de profundidade, mas a sua essência não exige a razão, mas principalmente a sensibilidade. É essa sensibilidade, essa maturidade, que independe da idade, que independe do grau de instrução, porque ela é muito própria do desenvolvimento do espírito. Desenvolvimento esse que se dá ao longo de múltiplas experiências reencarnatórias. É por isso que moços recém-saídos da adolescência conseguem apreendê-la com precisão, quando outros, de inteligências fora do comum, não conseguem compreender. Recordo-me de um diálogo que tive com o nosso querido André Luiz Peixinho, presidente da Federação Espírita do Estado da Bahia, quando ele falava de uma dessas inteligências fora do comum, um amigo profundamente estudioso, uma dessas mentes brilhantes, ele deu-lhe de presente uma obra muito cara para o movimento espírita, considerada uma das obras mais importantes da literatura espírita nosso lar. E o amigo devorou a obra. E quando terminou, olhou para o Peixinho a fim de lhe dar um feedback e disse: que obra fantástica! Que livro extraordinário! Nunca li uma ficção tão bem escrita. Para ele não passava de uma ficção. Ele não conseguiu perceber as consequências morais que resultam da vida de alguém que faz as escolhas de procurar as mariposas nas noites cariocas, a sífilis, a má alimentação, os pensamentos que nos afastam da necessária transformação do ser, conduzindo-o post-mortem a um vale de suicidas. Essa consequência moral, o leitor ávido de inteligência fora do comum não conseguiu perceber. Um convite à transformação moral. Por isso, ele não compreendeu, porque lhe faltou esse grau de sensibilidade. Essa maturidade do senso moral que independe do grau de instrução. Certa vez, entre os diversos causos a respeito da vida de Chico, um procurou, em razão das dificuldades de compreensão dos meandros do fenômeno mediúnico ao longo dos estudos em sua casa espírita. E ela busca o querido Chico dizendo: Chico, eu não entendo. Eu não consigo entender, não entra na minha cabeça esse negócio de fluido. Falam de duplo etérico. Eu já disse que eu não entendo. Já me explicaram 1, 2, 3, 10 vezes. E agora tem um tal de corpo astral.
Isso não entra na minha cabeça. Eu sou muito burra, Chico. E o Chico, que era um educador por excelência, a chamou até as proximidades de um abacateiro. E ele, olhando a árvore que estava frutífera, fez uma pergunta muito curiosa àquela mulher. A senhora sabe como as raízes dessa árvore captam os nutrientes necessários para sustentar este tronco e mais tarde alimentar os caules, impedindo que ela venha a sucumbir com as pragas, com as intempéries? Eu não sei, seu Chico, eu não estudei, eu sou analfabeta. Mas a minha amiga sabe como ocorre a produção de energia por meio da fotossíntese. Oh, seu Chico, eu também não sei. E a reprodução das plantas? A senhora conhece esse fenômeno biológico extraordinário? Eu não sei, seu Chico. E a senhora sabe como nasce o fruto que traz no imo a semente que permitirá mais tarde que a vida flua naquela espécie? Oh, seu Chico, eu não sei. A senhora sabe esticar a mão, pegar um abacate, abrir e dar a quem tem fome? Isso eu sei, Chico. Então a senhora sabe tudo o que precisa saber de botânica para alimentar quem tem fome. Veja que o Chico nos traz a percepção dessa maturidade de senso moral que independe de idade e grau de instrução, porque é peculiar ao desenvolvimento moral do indivíduo. Naqueles cujos laços da matéria o espírito ainda não se desprendeu da terra, a espírita é mais uma doutrina, é mais uma crença, é mais um conhecimento que pode inspirar os grandes pensadores a conhecer os seus detalhes que saltam aos olhos, como os fenômenos. Mas não lhe chama a atenção a filosofia moral. Estão incertos em uma grande névoa que os envolve, lhes impedindo de ver a si mesmo os maus pendores, os maus hábitos, os equívocos, e de como seriam muito mais felizes se transformassem a si mesmos. Creem muitas vezes nos espíritos, mas bem pouco se utilizam da doutrina espírita para modificar as tendências do instinto. Observemos, neste aspecto, que até aquilo que não é necessariamente da moral, temos dificuldade de viver bem. Somos espíritas, cremos na imortalidade da alma, não temos dúvidas de que continuaremos mesmo após a destruição do corpo físico ou de sua transformação. E ainda assim, nos abala o diagnóstico de um câncer. Seja nosso, de um parente, de um amigo. Nós somos aqueles que dizemos que a morte não existe, mas a morte nos abala. A morte mexe conosco. Ainda poderíamos dizer que há uma diferença linguística, porque já não utilizamos a palavra morrer, porque os espíritas não morrem, eles desencarnam. Mas a linguagem é muito pouca ainda para vivermos essa mensagem.
Mas ela é importante. Ela foi o grande paradigma do cristianismo nascente. Porque depois que o Cristo se entrega como um cordeiro de Deus ao holocausto, os cristãos se encorajam a viver em plenitude a boa nova. Intimoratos não levantam adagas, espadas ou glades para lutar contra os patrícios romanos quando instados a caminhar em direção às arenas, onde os espetáculos dantescos ocorriam. Os cristãos eram dizimados pelas feras, pelas labaredas das fogueiras e por outros meios de morte insidiosos. Imaginemos nós se fôssemos capazes, para além de viver a naturalidade espiritual, compreendendo que a morte é apenas uma passagem, pudéssemos também viver em plenitude a paciência, o perdão, a indulgência, a caridade, o amor, a justiça, a igualdade, o respeito. Como este mundo seria diferente? Conquistaríamos a paz perpétua de que fala Kant. Por isso, aqueles que podem se chamar de bons espíritas se atêm mais à moral que aos fenômenos. Os fenômenos são importantes porque eles tocam a transformação do ser. Francisco Cândido Xavier não se tornou o brasileiro do século porque era um médium de faculdades notáveis, mas porque era um homem luminoso, de moral inabalável a fazer o bem a quem quer que fosse. É neste particular que Allan Kardec nos chama a atenção. Porque existe um modelo de saber que transcende. Ninguém se torna paciente porque leu livros sobre paciência. Há pouco falávamos que estamos lendo nessa pandemia muito mais do que antes. Mas nós não nos tornamos amorosos pela leitura, pacientes pela leitura, indulgentes pela leitura, porque essa é uma dimensão da vivência, é uma dimensão vivencial. E os bons espíritas são aqueles que vivem a grande mensagem, porque são capazes de sentir dentro de si mesmos essa mensagem. É bem compreendido, mas, sobretudo, bem sentido, que o Espiritismo nos leva às características do homem de bem. Por isso, o codificador nos diz, comparando-nos com a beleza da arte, que, para uns, o Espiritismo não passa de alguns sons, mas para outros é a grande música. A nos tocar as fibras mais vibráteis do ser. E é tão elevada essa sensibilidade que o primeiro contato com qualquer texto já leva o verdadeiro cristão às lágrimas. Jesus trouxe uma mensagem. E ele diz, conforme as narrativas de João, destinando esta mensagem aos seus discípulos, dizendo, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O movimento espírita se as afama nos dias odieros. Atividades se multiplicam, como não poderia ser diferente.
Estamos na condição de Marta, fazendo 1000 atividades e reclamando de Maria que não nos ajuda. Entretanto, Jesus diz que Maria escolheu a melhor parte, que é a parte de sua própria autotransformação. E nos chama ainda a atenção que hoje, à conta desse movimento que se acelera na pós-modernidade, que nos apresenta uma vida paralela no mundo virtual, de lives, de palestras, de falas tocantes. Entretanto, nos perguntamos como nós estamos por dentro. Se nós espíritas somos conhecidos por acreditarmos na reencarnação, na imortalidade da alma, na pluralidade dos mundos habitados, em Deus, na lei do progresso, ou se somos conhecidos por muito nos amar. Somos convidados a reviver a ágape, a epifania do cristianismo nascente. A reviver aquelas páginas imorredoras narradas por Emmanuel em Ave Cristo, em Paulo de Tarso. A viver de tal forma a retirarmos a roupa de Patrícia para dar à amiga Ana, a escrava, a fim de salvá-la da morte insidiosa. Conforme as narrativas na obra 2000 anos. Vejamos que este convite é um alerta para que os espíritas de hoje possam ser conhecidos como bons espíritas, como verdadeiros espíritas. Mas quem é esse verdadeiro espírita? E Kardec nos diz, aquele que pode ser com razão qualificado, verdadeiro e sincero, se acha em grau superior de adiantamento moral. É necessária essa vontade, essa potência do espírito para darmos passos, mas sem criarmos a ideia de que atravessaremos uma longa ponte com único passo. Porque ainda a matéria nos chama a atenção. Ainda estamos longe de destruir o materialismo, ainda precisamos conviver com ele. Há muito de interesse pessoal dentro de nós. Entretanto, nós já podemos ser reconhecidos por algum tipo de transformação moral, ainda que pequena, ainda que tímida, mas ousando-nos sempre, a partir dos esforços que empregamos em domar as nossas inclinações ruins, para sermos cada vez melhores. Esse é o convite que nos faz o codificador da doutrina espírita. Uns se contentam com o limitado horizonte dos fenômenos do mundo espiritual, mas outros se esforçam por se desligar da matéria, estabelecendo um novo paradigma, o paradigma espiritual. Que Jesus possa nos conduzir a este caminho. Porque o Espiritismo, na verdade, é o mesmo Evangelho redivivo. Agora, sem mais. A cortina do mistério. Porque revelada está a nossa missão espiritual. Revelado está
o papel do Cristo de Deus, que permanece no leme da grande nave terra, conduzindo-nos ao porto seguro da paz interior. Que nós possamos, reconhecendo os objetivos de cada existência reencarnatória, conforme alude Allan Kardec às questões de número 132 e 167, jornadear em direção ao autoconhecimento e mais tarde a autotransformação, fazendo na morte do homem velho o nascimento do homem novo. E deste homem novo, o ente de transformação do ambiente, da luz que há de lhe fulgir do coração, que paulatinamente se enternece. Esse comunga com o Deus Pai. Com estas palavras, nós nos despedimos, internauta amigo, convidando-o mais uma vez à prece. Senhor Jesus, estamos em estado de júbilo, porque sentimos a Tua presença em nós. Sentimos, Senhor, as Tuas mãos sobrepostas às nossas e um desejo de colocar os nossos pés onde Tu puseste os teus. Por isso, Senhor, sabendo que o amor exige de nós as lágrimas, nós te rogamos as forças para amar até doer. Para amar, Senhor, as almas que ainda em desastre da própria imperfeição desperdiça a oportunidade de ser feliz. Infringindo, Senhor, as Tuas leis e espalhando as trevas, como nos mostram os cenários espalhados neste planeta. Abençoa, Senhor, os Teus filhos e as Tuas filhas afegãs. Ilumina a mente dos que espalham terror, para que possam, o quanto antes, se demoverem das ideias de destruição, porque nunca lograrão alcançar. Fizeste-nos todos imortais. Por isso, Senhor, ajuda-nos a despertar o mundo, que ainda dorme na ilusão de que a matéria, o grande fanal da felicidade. Que a doutrina espírita, Senhor, possa se transformar em lente de percepção, mas também em seiva, qual sangue, a nos revigorar por dentro, dando-nos o vitalíssimo necessário
para a coragem de enfrentarmos a nós mesmos no bom combate. Abraça-nos, Senhor, para nos sentirmos sempre reabastecidos pela inesgotável fonte do teu amor. Inspirados, Senhor, pela vontade de te servir, que possamos marchar nesta madrugada em direção à alvorada que já nos avizinha, levantando os achotes e tocando, Senhor, as liras, os alaúdes, que darão conta de que os tempos já são chegados. E certos, Senhor, de que este porvir não tarda, que o nosso amor não se enfraqueça, mas que ele se renove em ti, hoje e por todo sempre, que assim seja.